boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso encontro das terças-feiras dos associados da BANI. E hoje com um convidado especial, que é o Dr. Ronaldo Gottlieb. Já foi associado, retornou, né? E especialista, ele tem um currículo muito bom, que é advogado associado da BANI, autor de vários livros e artigos, planejador financeiro, palestrante, articulista, consultor de diversos veículos de comunicação, entre eles a Exame Online, Editora Abril. Atua há mais de 20 anos na defesa de direitos dos cidadãos e presta consultoria a pessoas físicas e jurídicas para a superação da condição de endividamento e recuperação da saúde financeira, e nesta trajetória manteve foco na divulgação de direitos em linguagem simples e acessível, escrevendo para jornais e apresentando programas de rádio. E hoje, este trabalho é realizado através das redes sociais. Ele tem um canal no YouTube e Instagram também, né, e vários outros segmentos. A partir da firme convicção de que o conhecimento das leis devidamente difundido para a população tem a capacidade de promover mudanças significativas em nosso país, Dr. Ronaldo tem como missão profissional a aplicação da seguinte premissa: quem conhece seus direitos, protege seus direitos. Temos também a honra de ter aqui como debatedor o nosso diretor jurídico, Dr. Luiz Arativala, que estará aqui ao final. Nós estaremos após a exposição do Dr. Ronaldo. A gente vai fazer algumas interseções e dar espaço para que os colegas possam apresentar suas dúvidas. E gostaríamos de aproveitar e fazer o nosso merchandising da ABAME. Para dia 12, segunda-feira, a ABAME na parte da manhã estará fechada, porque eu e os funcionários iremos até a OAB de Campo Grande para realizar mais uma ABAME itinerante, Bangu. Pertinho. E já estivemos em Campo Grande com o Dr. Haroldo Lourenço ano passado. Então, o Dr. Paulo Roberto Xavier irá falar sobre pontos vulneráveis e respectivas soluções na doação de imóvel e na sua futura alienação pelo donatário. Algumas pessoas até pediram para que esse evento, esse tema, seja repetido aqui na BAME. Então vamos conversar com o Dr. Paulo Roberto Xavier sobre a possibilidade de trazer esse evento para cá. E temos também ainda na nossa lista a OAB de Santa Cruz, e iremos lá ainda perto do término do nosso mandato, iremos fazer uma visita e agradecemos muito a presença da representante da OAB de Santa Cruz, a doutora Doroteia Raca, que é da Comissão de Direito de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é uma comissão que muito precisa de um olhar e cuidados da parte de direito. Então, a doutora Doroteia foi convidada para esse cargo, para essa comissão, e está desempenhando muito bem. Agradecemos, já foi associada da BAME durante muito tempo e está sempre ligada aqui conosco, sempre nos prestigiando. E no dia 20 e 21 de agosto, teremos o curso de sucessões, das 10 às 12 horas, com o professor Mário Roberto Carvalho de Faria, que é nosso associado e também foi escrivão da terceira vara de órfãos, sucessões, da sexta vara de família da capital, professor de Direito Civil da PUC, conferencista da IMERJ, lecionou Direito das Sucessões na ESA, do Rio, membro do IAB, da ASP, do IBDFAM e da ABAME, lógico, autor e atualizador de várias obras jurídicas. O curso se divide em 2 temas: sucessão legítima e sucessão testamentária. Os valores das inscrições para os associados, sempre os valores simbólicos que nós colocamos. A ABAME não tem nenhum fim lucrativo, apenas com o objetivo da difusão do direito.
No dia 22 de agosto, teremos mais um evento beneficente em prol do Hospital Mário Cruyff e contamos aqui com a presença e a colaboração do nosso diretor jurídico, Dr. Luiz Arativala, que irá abordar o tema recibo de sinal e promessa de compra e venda. Esse evento ele é uma parceria com a BNRJ, a quem nós também agradecemos muito a parceria que já vem de longa data. O evento será das 9h30 às 12 horas, sendo que de 9h30 às 10 horas teremos o credenciamento e a palestra começará às 10 horas e, apesar de ser um evento gratuito, sempre é beneficente. O objetivo é ajudar o hospital com fralda geriátrica ou 1 quilo de alimento não perecível. Quanto à fralda, vocês não se preocupem, porque a Rio Farma está sempre conosco aqui e estará vendendo as fraldas com valores bem acessíveis, bem abaixo do que é vendido aí fora. Eles vão vender sempre com cartão de crédito, débito, vão trazer a maquininha. E no dia 5 de setembro estaremos trazendo novamente a servidora do INSS, a doutora Késia Contagem, que é do Conselho de Recursos do INSS. Ela vai falar sobre 2 temas que nós solicitamos que ela abordasse, sobre a carência e casos práticos da qualidade de segurado. Isso aqui, apesar de ser, as pessoas pensarem que seja importante para o cliente, não. É importante para o próprio advogado, em causa própria, para que ele possa saber quando que ele pode ou não se aposentar, receber o benefício, se ele está preenchendo todos os requisitos dentro da Previdência, que a maioria aqui acredito que seja segurado antes de 1988, então tem uma outra incidência. E para quem está se aposentando daqui para frente com essas mudanças, essas alterações, a gente vai ter outras formas de aposentadoria. E provavelmente teremos aqui, até antes do nosso mandato, a presença do juiz federal, Dr. Fábio Souza, que é especialista na parte previdenciária. Eu hoje conversei com a esposa dele, como ele está nos Estados Unidos, em Harvard, junto com um grupo de professores aqui do Brasil, um grupo grande, que é bem reconhecido no meio jurídico previdenciário, doutora Adriane Bramante e outros, além de outros juízes. Nós vamos tentar trazer o Dr. Fábio Souza, além do Dr. Fábio Souza, Dr. Fábio Zambit e outras pessoas, para que tragam as informações sobre a Previdência, que é de interesse de todos nós. Assunto complexo, né? E bastante complexo, e ponha complexo sobre isso. Fora isso, ainda temos mais outros eventos que estamos já agendados só para poder ser divulgados, como também foi um sucesso grande, que nós chamamos de workshop jurídico, mas não é workshop jurídico, foi apenas uma forma de merchandising para chamar a atenção dos colegas para virem o nosso curso. Mas a abordagem foi mais são técnicas para que o advogado possa se expressar na tribuna, perante seu cliente. O Dr. Francisco participou desse grupo e nós vamos repetir por solicitação dos próprios participantes, né, Dr. Francisco, que sugeriram que fosse feito um curso mais avançado. E já temos as datas já agendadas, acho que é dia 27 e 28, né, de agora de agosto, que será o curso, e teremos mais um outro para repetir básico, né? E o instrutor é o ator de cinema, teatro e TV, Daniel Barcelos. O pai dele foi o Jaime Barcelos, que trabalhou na Gabriela, foi advogado, fez papel de advogado, né? Então foi um sucesso muito grande, até pessoas da equipe do Dr. Luiz Arativala participou e graças a Deus, né? Fiquei até assim
Fiquei até contente do Tiago, das observações que ele fez, né? Eu gostei muito. Então, ele é um dos mais entusiastas, entusiastas com o resultado do curso, né? Teve gente que falava bem baixinho, no final já teve outro tipo de entonação, outro tipo de animação, não é, doutor Francisco? Tem gente pensando em mudar de produção e para a novela também, né? Ainda é tempo, não é? Teve algumas simulação até de chegar no balcão do fórum, chegar no balcão de alguma repartição pública, na hora de discutir com outro colega, e assim foi, né? Mas foi um resultado bem positivo. Muito legal. Vai fazer a propaganda também do empreendedorismo jurídico? Com certeza. Nós estamos fechando um curso de empreendedorismo jurídico. E eu vou deixar o doutor Ronaldo falar sobre o curso. Com certeza, pode e deve. Então vamos lá, vai ser dia 3 que nós marcamos isso? 3 de setembro. É um curso sobre empreendedorismo jurídico, né? É uma coisa extremamente atual, que o advogado aprenda que ele é um empreendedor, né? E eu defendo a tese de que nós, mais do que empreendedores, somos empreendedores sociais, né? Porque o empreendedorismo social é conhecido, é qualificado por aquele empreendedor que encontra um nicho de mercado onde ele recebe dinheiro, onde ele consegue ganhar o seu dinheiro, ter o seu lucro, mas ele faz um trabalho que traz uma melhoria para a sociedade. E eu sempre entendi que o trabalho do advogado, ele tem esse viés, né? Nós somos realmente empreendedores sociais, nós estamos sempre cuidando de resolver algum problema, de trazer uma melhoria para alguém. E o empreendedorismo, ele tem técnicas. Então eu criei um curso, ele vai ser comercializado numa plataforma online, já temos alguns espaços onde ele vai acontecer presencialmente, mas a nossa presidente resolveu me convidar para participar aqui, trazer para o pessoal da ABAME, então nós vamos fazer no dia 3. E agora é um curso essencialmente prático, né? Onde eu ensino as pessoas a identificar o mercado, a criar o que eu chamo de um plano de negócios express, onde você em poucos minutos entende que aquele negócio ele é bom e você pode agir, fazendo todos os cálculos, se vale, se não vale a pena. Também você criar um plano mais geral, mais detalhado sobre esse tipo de questão e apresento um caso prático, que foi uma coisa que eu fiz. Na verdade, como esse curso é essencialmente prático e ele é de advogado para advogado, ele é pautado em experiências que deram certo na minha vida profissional. E entre elas, aqui eu trago no curso, é o que eu chamo do advogado devedor, que foi uma experiência que eu criei quando me coloquei na posição de um devedor em 2 tipos de dívida, propositalmente, para enfrentar o que eu chamei de indústria da cobrança. Essas cobranças, todo mundo já ouviu falar sobre isso, essas ligações repetitivas, abusivas, mentirosas, mensagens de SMS. Então, eu me coloquei na posição de devedor, recebi todo esse tipo de cobrança, etc. Vivi o inferno que as pessoas retratam, né, e relatavam no meu escritório. Escrevi um livro sobre isso e consegui divulgar esse livro até naquele programa da Fátima Bernardes, Encontro. Então, em 24 horas, eu consegui trazer um mailing de cerca de 4.760 endereços, que foram trabalhados e se tornaram negócios, né? Então, eu mostro nesse curso como é possível fazer isso e trago um exemplo, para que as pessoas possam criar a sua própria estratégia e alavancar o negócio, ou seja, empreender socialmente no campo jurídico. E aí eu convido a todos vocês para se inscreverem dia 3 e vamos juntos trabalhar isso, porque é uma coisa extremamente importante no dia de hoje, né? É de 9h30 às 12h30. De 9h30 às 12h30, tá bom? E tem cafezinho também. Não entendi. Vai divulgar, vai ser divulgado. Quarta. Isso aí. Pela manhã. Vai ser divulgado.
É que eu estou antecipando notícia, estou aproveitando que a gente está aqui no YouTube e tal, fazendo propaganda sem empreender, né? Aproveitar a oportunidade. Doutor Ronaldo, eu fiz a mesma coisa que o senhor, também me coloquei na condição de devedor, até hoje eu não consegui sair. Dela. Estou lutando para isso. O dia que eu sair, eu venho aqui e conto a história. Vai ter que escrever um e-book, tem que ir pro eu vou escrever quase um livro, está demorando tanto para sair da condição de devedor, entendeu? Mas quando eu sair, eu aviso. Tá certo. E não se esquecer que acabei esquecendo de falar que, mais uma vez, já falamos isso semana passada, que estamos inaugurando o nosso canal YouTube ao vivo, a transmissão dos nossos eventos ao vivo. Então, os colegas, na divulgação, desde semana passada, o Eduardo e a Caroline já estão divulgando que os nossos eventos das terças-feiras são ao vivo. Tá? Porque muitos colegas não podem vir, então podem, se tiver... Eu ia dizer que é o mundo do futuro, mas é o mundo do presente. Do presente, do presente. Está online, até para agilizar a segurança, tudo é ótimo. Uma pena que acaba esvaziando a sala. Não, de forma alguma, de forma alguma. Muita gente prefere. Socializa, com certeza. O objetivo é esse, que a gente alcançar, a BAME alcançar cada vez mais os colegas que estão mais distantes, já que é uma associação de âmbito nacional e a gente poder ampliar cada vez mais a projeção e o lançamento do direito, né, das informações. Verdade. Extremamente interessante. Vamos lá? Já falamos muito, eu, doutor Luiz, agora quem tem que falar é o senhor. Tá bom. Gente, vamos lá, né? Primeiro, eu agradeço, preocupado, o convite que a doutora Zenaide fez, me chamando para fazer essa palestra sobre um debate que eu até criei no canal do YouTube, né? Questionando a finalidade social dos financiamentos habitacionais. Por que eu fiz isso? Porque realmente eu questiono, né? Eu tenho uma experiência já de mais de 20 anos lidando com revisão de contratos habitacionais. E assim, fugindo um pouquinho da questão técnica, que é o que eu vou fazer aqui hoje, eu percebi que há uma necessidade de uma discussão muito mais abrangente sobre esse tema. E no meu canal do YouTube eu publiquei lá um vídeo questionando isso. O financiamento habitacional é social, não é social? E acabou repercutindo bem, né? Repercutindo bem porque quem está envolvido nisso, quem está ali dentro, sabe que de social, se tem alguma coisa, é muito pouco. Às vezes, quem não conhece o assunto acha que realmente não, é um caminho, vai ajudar a população e etc, etc. Mas a verdade é bem diferente. E eu aqui eu tive que fazer até umas anotações, porque eu nunca fiz uma palestra sobre esse tema, né? Foi um desafio lançado, aí eu até falei para a Zenaide, falei, olha, eu não tenho nenhum slide para ilustrar isso, né? Falei, não, vem e fala, então vocês vão ter que me aguardar aqui alguns minutos sem nenhuma distração, né? Tá? Mas, gente, vamos lá então. O que me leva a descrer dessa questão, dessa finalidade social dos financiamentos habitacionais? Na minha opinião, pelo verdadeiro fracasso que esse sistema representa. Ele, há muito tempo atrás, na época dos meus pais, e lá ia BNH e tal, a coisa funcionava. E há uma política, né, de marketing muito forte, um incentivo muito forte a fazer com que as pessoas pensem imediatamente na realização do chamado sonho da casa própria. E eu começo questionando nesse princípio. Um dos graves problemas que acabam desaguando nesse sistema é a falta da educação financeira do povo brasileiro. A gente não tem educação financeira, né? Não é passado dentro da família, não é passado na escola. Hoje começam a haver alguns cursos, mas acredito que vocês, como eu, aprenderam a lidar com o dinheiro pelo método dolorido de acerto e erro, né? A gente sabe que ganha assim e perde assim. Nunca houve uma educação financeira forte, o que nos torna, principalmente aos mais jovens, presas fáceis de verdadeiras campanhas que induzem a erro.
E a primeira delas é aquela história de que quem casa quer casa, pagar aluguel é jogar dinheiro no lixo. Eu volto sempre a imaginar a situação de um casal com 25 anos de idade, mais ou menos, uma renda aí de 2 mil cada um total de 4 mil reais. Acompanhem comigo e uma observação, eu não sou dono da verdade, o que eu vou falar aqui tem pauta na minha experiência e no que eu entendo. Então, assim, eu espero que a gente possa até discutir sobre essa questão. Mas veja bem, o casal com 25 anos de idade, ele entra e visualiza lá um financiamento, normalmente é a Caixa Econômica, que é sinônimo de casa própria, né? Quando alguém pensa assim, vou financiar um imóvel, o primeiro pensamento é, vou me dirigir à Caixa Econômica, porque há um entendimento de que ali a questão é social. Você não vai ao Bradesco, ao Itaú, ao Santander, pelo menos num primeiro momento, porque você acha que aqueles não, aqueles são bancos comerciais. Quando a lei do sistema financeiro, ela vale para todo mundo, e fora algumas questões de juros, que nós já vamos falar sobre isso, elas variam muito pouco. O mercado é comercial. Aquele casal chega lá e diz assim, poxa vida, vou financiar. Vamos lembrar, isso varia muito, né? Às vezes é 70% de financiamento, 80%, às vezes 100%. Vamos imaginar aqueles universos onde o financiamento seja de 100%. Então eles imaginam assim, poxa, eu vou comprar agora a minha casa própria, nada de pagar aluguel. Eu vou poder comprar a minha casa. Eu vou ser dono do imóvel. É o primeiro erro, porque hoje nós estamos falando na alienação fiduciária. Então eles só vão ser donos desse imóvel ao final do financiamento. Ou seja, pagar aluguel ou pagar juros naquele momento não está fazendo grande diferença. Eles não estão pagando pelo que é deles. Eles estão pagando ao banco. Nos financiamentos hoje no Brasil, imagina um financiamento de 30 anos, os primeiros 15 anos, você basicamente paga juros. A amortização de capital ela é irrisória. A partir da segunda metade é que você começa efetivamente a amortizar alguma coisa. Só que o estrago feito aí pelos juros capitalizados já não impede que você amortize tudo. E ninguém diz que vai haver o chamado saldo residual para ser pago em muito pouco espaço de tempo, e que normalmente as pessoas não vão ter recursos para pagar. Mas voltando lá ao nosso casal, eles então pensam assim, vamos comprar, é nosso, vamos pagar isso aqui. E a pergunta que eles se fazem é a seguinte, cabe no nosso orçamento? Nós ganhamos 4 mil reais por mês, é a nossa renda familiar. Vamos imaginar então que essa prestação chega aí a 700 reais. Eles dizem, legal, bacana, nós ganhamos 4 mil, podemos pagar 700. Mas a pergunta que eles deviam se fazer, na realidade, se eles fossem educados financeiramente, seria, daqui a 30 anos, eu quero estar morando aqui? Seria a primeira pergunta e a mais óbvia. Não, eu posso pagar a prestação. Um casal que está começando a vida, eles vão se desenvolver profissionalmente. Vai chegar um momento em que eles vão querer ter filhos. E nesse momento, será que eles vão querer continuar residindo naquele imóvel, naquele bairro, ou eles já vão procurar algo mais valorizado, mais próximo do trabalho deles, talvez um bairro onde eles queiram criar os filhos? A pergunta errada lá no início provoca um prejuízo gigantesco, porque quem financia um imóvel fica com um elefante branco nas mãos, porque nesse momento eles resolvem, vamos vender esse imóvel. O que acontece? Eles vão pensar, bom, eu vou querer receber o que eu paguei e passar adiante o financiamento. Só que se o imóvel tinha um valor de 500 mil, no instante que eles assinaram o contrato, a dívida deles já é de cerca de 700. O que eles pagaram não amortizou em nada a dívida, só alimentou uma reduçãozinha ali de juros que o banco cobra. Eles têm um elefante branco nas mãos e eles não conseguem se desfazer disso. Se eles tivessem optado por uma alternativa diferente, que seria o aluguel, eles teriam uma mobilidade muito grande. Inclusive hoje, isso é muito fácil da gente encontrar pela internet, as contas de economistas que demonstram que, por hipótese, um imóvel de 500 mil reais para você pagar em 30 anos, você vai pagar algo em torno de mais de 2 milhões de reais. Se você optasse por alugar um imóvel e se capitalizar com determinados investimentos, ao final de 30 anos você teria não só o imóvel,
como cerca de 1 milhão, 1,5 milhão de reais na sua mão. Então, assim, tudo isso começa lá atrás com a falta da educação financeira. É onde as pessoas começam a se iludir, é onde as pessoas começam a se perder completamente. E aí a gente passa também para a camada mais humilde da nossa população, que são as presas mais fáceis de determinados financiamentos. Eu falei para vocês que eu estou conversando aqui com base na minha experiência. E nesses 20 anos, não foram poucas as vezes em que eu fui realizar reuniões, que isso era muito comum em condomínios, e você chega num condomínio que tem 3, 4 anos de entrega do imóvel, e já existem faixas da Defesa Civil interditando alguns blocos. E você pergunta para aquelas pessoas, mas está interditado, você não pode ficar aí. Eu vou para onde? Eu investi tudo que eu tinha aqui, eu não posso sair daqui. Essa é uma realidade. E aí o que acontece? Como é que essa pessoa resolve? Contrato advogado, processo contra a construtora, processo contra o banco, normalmente a Caixa Econômica, que vai se arrastando. Muitas pessoas acabam abandonando o imóvel. E aí acontece o segundo movimento, a invasão. Vários e vários condomínios, eles são invadidos. Eu conheço condomínios na região de Campo Grande, por exemplo, que tiveram assim, metade das suas unidades invadidas. E aí, por força de uma legislação relativamente recente, a Lei 11.922, foi permitido que esses invasores eles conseguissem regularizar o imóvel, tá? Ou financiando ou adquirindo. Isso gera um problema gravíssimo, porque há um desequilíbrio socioeconômico. Você, quando adquire um imóvel, você adquire em conformidade à sua capacidade econômica, ao seu meio social que você está habituado. E, de repente, você é obrigado a dividir o mesmo espaço de condomínio com pessoas que não passaram por crivo nenhum. Ou seja, a diferença do nível, volto a dizer, socioeconômico entre os vizinhos é terrível. E aí pessoas que passaram por todo o crivo do banco, etc., sentem que estão morando em lugares muitas vezes que se tornaram perigosos e são obrigados a largar o próprio imóvel, o próprio empreendimento, as economias, enfim, tudo o que investiu naquela situação. E essa é uma realidade relativamente comum. Tá? Seguindo aí, a gente vem para a questão como eu falei assim, a gente passou primeiro pela situação do casal que é iludido lá na frente, né? Naquele momento em que ele, se tivesse uma educação financeira, ele não teria entrado nessa verdadeira fria que é o financiamento habitacional, na maneira como ele é realizado hoje. Aí a gente começa a verificar as campanhas de marketing para venda desses financiamentos, mais do que o imóvel, porque o grande interesse do banco é fazer a venda do financiamento. Por que isso? Imagina o seguinte, volto ao exemplo do meu casal lá de 25 anos de idade. Eles assumiram o compromisso até os 55 anos, são 30 anos de financiamento em média que as pessoas se comprometem. É praticamente a vida produtiva dessa pessoa inteira, né? É mais do que 1/3 da vida dessas pessoas. Elas estão realizando, na verdade, não o sonho da casa própria, mas o sonho da instituição bancária, da instituição financeira. Qual é o sonho de todo banco? Eternizar dívida. É fazer com que você pague eternamente por alguma coisa. E como se não bastasse os 30 anos de financiamento, vai chegar no final. E quando eles pensam que a chave finalmente é deles de verdade, eles vão ter que se deparar com um saldo residual, que normalmente não é pequeno e tem que ser pago em um prazo extremamente exíguo. Ou seja, é uma fria completa. Não tem como descrever de outra maneira. Aí se anuncia também a taxa de juros como baixa, né? A gente agora está vendo até o Santander baixou a taxa de juros a 7%, o outro está disputando esse mercado a 8%.
E as pessoas... Boa noite. E as pessoas, o brasileiro, aliás, de modo geral, também não tem uma preocupação em raciocinar, pautado em dados concretos sobre o que é um investimento. É dado a se deixar levar por qualquer informação. E se a gente faz uma conta simples de 12% ao ano, para o que nós estamos acostumados, 12% ao ano pode ser considerado um juro muito baixo, 1% ao mês, 12% ao ano. Mas quando você coloca isso no financiamento de 30 anos, 30 vezes 12, pelas minhas contas, eu não sou bom em matemática não, mas dá 360%. Se a gente colocar isso em cima de 500 mil, a gente já ultrapassou aí a casa de 1,5 milhão, não é verdade? Sobre os 500 mil. Mais um detalhe, 1% ao mês, 12% ao ano são capitalizados. Então, na verdade, ninguém está pagando juros baixos de verdade. Então, assim, juro composto, é o juro capitalizado. Um pouquinho, né? Acaba entrando também o anatocismo. O que acontece? E volto lá ao início. É social isso? Você induzir pessoas a se comprometer a pagar durante a sua vida produtiva inteira por um imóvel que ao final desses 30 anos ainda não vai ser dela, uma taxa de juros verdadeiramente extorsiva, porque é gigantesca. E depois a pessoa dizer assim, olha, eu tenho meu imóvel, né? Eu tenho meu imóvel, vale a pena, é comum isso. Eu comprei por 500 mil, hoje ele vale 800, 20 anos depois que essa pessoa já desembolsou 1,6 milhão nesse imóvel. Isso não é investimento nenhum. E há uma verdadeira indução a erro. E o que é pior, isso não muda, né? As pessoas continuam a repetir esse erro. E dentro dos contratos, mesmo quando a gente joga e se dirige aí para as classes mais humildes da nossa população, alguns planos que surgiram sobre esse tema, por exemplo, o PAR, Plano de Arrendamento Residencial, que foi antecessor aí do Minha Casa Minha Vida. O que é o arrendamento residencial? Arrendamento é um aluguel com opção de compra. Basicamente pode ser definido assim. Imagina se alguém se dirige a uma agência da Caixa Econômica para arrendar um imóvel. Isso não existe. Todas as pessoas, com a mais absoluta certeza, que procuraram a agência da Caixa Econômica e a elas foi indicado o PAR, porque era um financiamento social. Ninguém explicou para elas que se tratava de um arrendamento. Porque ninguém arrenda imóvel por 30 anos. As pessoas sonham em comprar o seu imóvel. Então, e essa loucura, né, que veio desaguar agora no Minha Casa Minha Vida, que traz uma questão assim que eu considero verdadeiramente criminosa. E foi o que originou o vídeo que me trouxe aqui, né, nessa palestra junto com vocês. O Minha Casa Minha Vida, no período, salvo engano, de 2012 a 2016, todos os contratos tinham uma cláusula a respeito de um seguro de desemprego ou perda de renda, que assegurava a todo mutuário a suspensão do pagamento de prestações, que seriam jogadas no saldo do devedor, por 12, 24 ou 36 meses, variando aí pela faixa de renda, né? Até R$2.000 da família, até 4.000, até 6.000, enfim. É um seguro, né? As pessoas pagam por esse seguro, não é um favor que o banco oferece às pessoas. É um seguro, as pessoas pagam por esse seguro. E não é pequeno o número de pessoas que, quando se vê numa situação de desemprego ou de perda de renda, procuram a Caixa Econômica. E chegando lá, são tratadas como simples devedores. Ninguém explica a elas que nesse contrato elas têm direito a usar o seguro, repito, pelo qual elas pagam. Ninguém fala. Nós atendemos clientes e até há pouco tempo salvamos um imóvel de um casal, foi ali em Nova Iguaçu. Eles estavam com um leilão marcado
Assim que eu olhei o contrato, você percebia ali a cláusula de seguro. Eles não precisavam, eles não eram devedores, na verdade. Agora, quando você está lidando com pessoas de pouca escolaridade, pessoas mais humildes, elas acabam sendo manobradas, porque elas são desemprego e perda de renda. Não. É 12, 24 ou 36 parcelas é jogado ao saldo devedor. Tá? Abatido. É jogado lá e a pessoa vai, então, se o financiamento faltavam 10 anos, passa a ter 11 ou 12, enfim, né? Vai jogado e é lançado ao saldo devedor. Isso, exatamente. Naquele período ela não paga e o valor é jogado lá, precisa lá. Então, assim, pessoas, como esse casal, né, nós atendemos, conseguimos salvar o imóvel deles. Legal extrajudicial é alienação social. Exatamente. O seguro vale por esse período. Exatamente. Aí, efetivamente, a pessoa passa a estar em inadimplência. Às vezes acontece. E olha que não passa, não são por poucas cabeças que esse pensamento passa. Aliás, no universo do endividado, o suicídio é uma solução pensada, assim, por uma parcela considerável das Eu estou pessoas. comentando, fiz essa referência, descobri. Por quê? Porque eu já vi acontecer. Mas eu liquidar o assunto para garantir uma teto é verdade. para a família. É verdade. E interessante isso, como é seu nome? Desculpa. Fernando. Interessante é que existe aquela questão, né, do consulte com o advogado sempre, né? E às vezes as pessoas que pensam isso, e às vezes até fazem isso, não tomaram conhecimento do teor do contrato, não têm a ideia, né? Mas a renda delas não cobre 100%, né? Às vezes a composição da renda e o seguro de vida só vai amortizar aquela parcela. A gente já teve a oportunidade de ver isso acontecer, né? Porque se a pessoa sozinha fez o comprometimento de 100% da renda, ela falecendo, vai quitar. Agora, se ela compôs renda, às vezes, quita só a parte dela. Eu já fiz decisão. Claro, Eu vi decisão e a seguradora, quando é suicídio, ela ainda assim não quer pagar, porque ela diz que você... então, ela não paga. Ela diz que Você potencializou o risco, né? Você tirou a área do contrato, que é uma morte natural. Verdade. Mas a jurisprudência toda no sentido de que se você não fez o seguro objetivando o suicídio, tem que pagar. Isso foi feito pela própria... Mas é porque em caso de suicídio, a seguradora alega que você aumentou o risco, entendeu? Porque foi proposital, mas se não ficar provado pela seguradora que você fez o seguro com a intenção de se suicidar, eles entendem que é no risco. Eles perdem sempre por quê? Porque o seguro é feito pelo agente financeiro para se garantir. Na realidade, esse seguro, ele também, e aí a gente vai falar da venda casada, né, que é mais uma das irregularidades, porque aquela história, agora você pode, né, sempre pôde, né, mas agora, quando você vai financiar o imóvel, você tem a opção de escolher uma outra seguradora, mas se alguém me mostrar uma pessoa que fez um financiamento pela Caixa Econômica e tem o seguro do Bradesco, eu dou os parabéns. Eu nunca vi isso acontecer. Você vai lá financiar no Itaú e traz um seguro do Banco do Brasil. Eu nunca vi isso acontecer. Na verdade, as pessoas chegam ali e assinam os documentos. É um pacote fechado, não é adesão. Sai da fila se não está satisfeito. Né? Deixa eu só responder A questão do par, o pagamento do par, o que acontece? Ele fica com o imóvel, não fica, tem que pagar alguma coisa a mais? É o arrendamento. Chega no final, ele faz a opção de compra e quita o saldo residual. Se ele quiser, senão ele entrega o imóvel. Que era aluguel. Mas na verdade, é exatamente isso. Imagina quem em sã consciência entrou na Caixa Econômica, fica 30 anos pagando aluguel, e depois você vai perguntar, você quer comprar um imóvel ou não quer? Ninguém vai fazer uma coisa dessa. É claro que aquilo é uma maneira, mais uma maneira, de induzir, ludibriar as pessoas. Né? É plano de arrendamento residencial, é isso e aquilo. E o par tem um detalhe muito sério, porque nos condomínios são constituídos administradoras.
que monopolizam aquilo, tá? E conhece bem isso, né? E são muito cruéis com as pessoas que residem naquele imóvel, quanto à existência de determinadas dívidas, de comportamentos, cobram taxas elevadíssimas. É uma fatia de mercado dominada por grupos, né? Que, assim, é completamente fora de propósito. E a pessoa, que sonhou, né? Não, na verdade, é o que estava procurando a palavra, assim, o que sonhou, o que sonha ser proprietário, ou que está pagando pelo que é dele, na verdade está na mão dessas pessoas. Está pagando 2 vezes, porque quando lança e entrega, já tem um contrato firmado com a administradora, exatamente, com uma taxa que não corresponde ao que seria discutido se fosse, entendeu? E você não tem como escapar. Não tem, porque está ali no contrato. Aí, pegar aquele prazo de 3 anos, você está falando da prefeitura e não houve execução do segundo mercado. Bom, 3 anos depois ele tem que retomar o pagamento. Se ele não retoma, ele ficou na situação de inadimplência. Aí ele corre o risco de perder o imóvel. Não houve execução. Não, desses 3 anos? Sim, sim. Vários outros anos e não houve execução. Sim. Olha, vai chegar um momento. O que acontece? Pois é. Extrajudicial. Não, mas é muito boa essa pergunta, é muito boa. Porque você cabe os dois. O extra é ponto judicial, obviamente se opta, e aí existe a cláusula do... Mas sabe o que acontece nesses casos? Sabe o que acontece nesses casos? E essa pergunta é muito interessante, eu ia até falar sobre isso, então deixa eu aproveitar o gancho, que é o seguinte, e eu digo isso para os clientes quando chegam no escritório. Até 2015, mais ou menos, quando nós estávamos vivendo aquele boom imobiliário, olha assim, o sujeito deixava de pagar 1, 2 parcelas, quando ele chegava lá para procurar o advogado, se bobeasse o imóvel dele alguém já tinha adquirido, era um negócio muito veloz, era muito rápido. Hoje, já demanda um tempo que é inexplicável face à existência da alienação fiduciária. Às vezes as pessoas chegam lá e dizem assim, olha, eu estou com 10 meses em atraso, 12 meses em atraso e ainda não recebi a primeira notificação. Eu imagino, né, que o banco pense da seguinte maneira, ele não está pagando, o mercado está dessa maneira, eu vou consolidar essa propriedade, pagar imposto, passar a ser responsável por todas as despesas, vou levar esse imóvel a leilão e ninguém vai comprar. E há algum tempo atrás saiu uma matéria, se eu não me engano foi no jornal o Globo, né, que os bancos tinham mais imóvel em caixa do que muita construtora. Né? Então eles param com isso porque não é um negócio deles. E realmente, então essa hipótese, ela até antes de 2015 ela era inviável. Não aconteceria. Agora, hoje em dia você já vê acontecer. Já vê acontecer. E voltando à questão da discussão sobre o viés social desses financiamentos, eu trago sempre a discussão, a questão dessa crise que a gente está vivendo, que é inegável, desde 2015 ela está assolando o país, né? E segundo pessoas bem mais experientes do que eu, é a pior crise que nós já vivemos na história, né? E está muito difícil, a gente passeia pelo Rio de Janeiro e tem a comprovação disso, né? O que acontece hoje? E aí é mais uma discussão. É imprevisível. A teoria da imprevisão, para mim, ela cabe nesse tipo de discussão hoje como uma luva. Porque quem, na época desse boom imobiliário, que as pessoas estavam... A construtora pensava pensava em lançar um imóvel e já estava tudo vendido. Se você não chegasse lá naquele espaço de vendas ali com o corretor, então, não é? Era uma coisa de louco, as pessoas comprando e todo mundo incentivando as pessoas a comprar. Não é? Às vezes era uma bolha, né? Escritura, uma bolha. O mercado como fez uma condição dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Explodiu. Aquelas casas não se prorrogação. Aquelas muretas tudo levado, ia nascer os milhões, dá um apartamento. E o que acontecia? E as pessoas então foram induzidas mesmo a comprar. Foram induzidas, era aquela coisa de doido. E de repente ficaram com
imóveis, veio a crise e as pessoas não conseguem mais pagar. E fora um outro detalhe, e em especial no Rio de Janeiro, por conta de Copa do Mundo, Olimpíadas, essas coisas todas, nós tivemos uma valorização de imóveis absurda e real, né? Completamente real. Então eu ouvia de pessoas, olha, eu comprei um imóvel aqui por 300 mil e já está valendo 600. E a pessoa de repente financiou um imóvel ali de 600 que hoje não vale os 300. E ela está pagando um financiamento, como eu falei lá no início, com pauta em 600. É um negócio absolutamente fora de qualquer lógica. E as pessoas Contando os juros, vai pagar 1 milhão. 1 milhão e tanto. Você vai pagar 1 milhão e tanto por imóvel de 300. Então, além dessas covardias todas, O custo da manutenção. todos O custo da manutenção. Um exemplo é os prédios que foram construídos para a Olimpíada. sim, que estão, Estão né? vazios. Estão vazios. Troço louco. Nesse caso que você explicou de valia 300, valeu 600, pode ser alguma ação regional para se adequar Pois a é. esses valores agora? É uma tese que eu gosto bastante. Mas ela é muito empírica. Você consegue colocar isso? Não, ainda ninguém conseguiu, não. É muito empírica, porque assim, você bate a lógica, mas a construtora também vai alegar lá que o mercado era esse, etc, etc. Ainda mais quando você conta com a agente financeira, o agente financeiro financiou dinheiro. Financiou em cima daquele valor, né? Financiou dinheiro. É uma coisa muito... Botou o dinheiro. Exatamente. Eu gosto muito disso, mas é a título de debate mesmo. Na prática, não, né? Como debate é muito bacana, porque realmente é uma loucura. A tese da ação revisional, na verdade essa ação não existia, ela começou justamente por isso, né? Porque é um contrato comutativo, então equivalência de prestações, né? O valor do aluguel é tanto, mas está pagando acima, então houve a revisional por uma criação jurídica. Depois foi positivado em lei. Hoje tem sucesso na locação. Hoje nem existe. Na requisição, Hoje não tem mais, na assim, requisição não. foi assim que nasceu o Instituto, né? Porque não existia, ele foi positivado pela prática. A revisional só para baixar agora. Agora ninguém é Não, agora você faz acordo, né? Você liga para lá, No dia seguinte, já baixaram o teu aluguel. Mas a revisional nasceu assim, de locação. Só que a revisional de locação nasceu assim, mas não tinha banco do outro lado, né? Era locador e locador, aí não tinha banco. Agora tem banco no meio, banco... É um dado sério, né? É um dado sério. Não joga, eu costumo dizer sempre o seguinte, que banco, eles ganham sempre. Mas é perfeitamente possível para a gente, individualmente, conseguir alcançar o nosso objetivo. Ganhar, eles vão ganhar sempre. Não significa que vão ganhar as ações, não vão ganhar isso, mas é sempre possível a pessoa, né, alcançar o objetivo que ela pretende, por um motivo simples. Primeiro, que isso não gera prejuízo para os bancos. E esse talvez seja o maior dos motivos. Segundo, que por conta da agilidade, né? Você é o ratinho contra o elefante, né? A gente tem mais agilidade nisso, né? Eles lançam lá nas pernas, vem seguro. Exatamente isso. Você deve 5 mil, você vai lá com 300 Não, reais. Esse é o dinheiro que vai entrar. O outro já esses imóveis não consegue ser vendido, aquilo é constado como um prejuízo no balanço do banco. Exatamente. Afeta O imposto de renda. dividendos dos acionistas. Isso. O banco, não, por isso que ele não está realizando como fazia, porque ele ainda tem esperança que as coisas melhorando, a pessoa vai lá, Claro. faz um novo acerto e começa a pagar. Claro. É isso aí. Hoje nós estamos no período do capital financeiro. Nós estamos no período do capital financeiro. Já passamos do capital agrícola, comercial, industrial e financeiro. Certo. Segundo Marx, é o último capital que existe. É o outro capital. Esse outro capital financeiro. E hoje a gente está Oi. A Minha Casa Minha Vida é social, é um programa social. Eu exatamente aqui nessa... são conduzidos. A crise faz parte do mercado de crise. Ele pensa que essas crises são por acaso, não, elas são estranhadas. Elas são estranhadas. Não duvido disso, mas é um assunto complexo, né? Estranhadas, elas não são por acaso. Verdade. Mas se é social o
financiamento? Minha casa, minha vida. Pois é exatamente o tema aqui da palestra. Eu defendo que não é não, entendeu? É simplesmente uma fonte de receita, né? O que você tem de diferente na realidade? O valor inicial do imóvel. Porque a classe média para cima vai financiar imóveis acima aí de 500, 600 mil reais. E o pessoal do Minha Casa Minha Vida vai ficar com imóveis de 100 e tanto, 200 e pouco. Mas de resto a base é a mesma. E o desrespeito é o mesmo. E aí vem a questão dos seguros que provocam esse tipo de prejuízo, de perda de imóveis que não deveriam ser perdidos. Outra coisa também, Ronaldo, não sei se você concorda comigo. Por exemplo, o cara fica 30 anos, você falou uma coisa que, assim, qual o sonho do banco? Ficar o cara 30 anos vinculado ao banco. E nesses 30 anos, eles ficam vendendo seguro o tempo todo, te cobrando um monte de taxa, né, tentando te empurrar carro, tentando te empurrar um monte de coisa. Você é um cliente escravo ali. Né? Exatamente, Você é um eles vão só te cliente sugando, né? Não tem nada de social nisso. Aliás, é uma das escravidões, né? Assim, quanto mais dívida você tem, mais escravo você é, né? Não é? É uma realidade dentro desse raciocínio, né? E... Na década de 70, eu era escrevente primeiro nós trabalhávamos aqui, mas eu era aqui no centro de segurança. Eu fiquei conseguindo ter mais tempo também. É mesmo? Os estudos sobre os imóveis financiados, o imóvel só ia pertencer ao terceiro comprador. Sério? É década de 70. Olha só. Quando era um boom de imóvel que era tudo. Hoje, acho que nem o décimo consegue pagar. Não, é uma coisa de louco, né? Hoje, como as pessoas acabam resolvendo isso, né? Tem duas maneiras de você quitar um imóvel. Ou você, quando financia, se programa para fazer antecipações. Por exemplo, você assume o financiamento de 30 anos, mas se compromete a fazer essa quitação em 5 anos, você tem condição de se capitalizar para amortizar dessa maneira, aí você tem aí uma boa alternativa. A outra é o que exatamente. A outra é o que grande parte das pessoas faz, que é a discussão judicial, onde você provoca, né, uma briga, como eu costumo dizer, às vezes é só imolar o meio de campo mesmo, para provocar um acordo. Porque o processo judicial gera para o banco problemas, principalmente quando você tem autorizado a consignação do pagamento e a proteção no seu imóvel. Quer dizer, o banco fica proibido de tomar qualquer medida que vá contrária, né, à sua posse, à sua propriedade naquele momento. Nesse instante, o banco fica de mãos atadas. Então, a possibilidade de um acordo, ela se torna real. Tá? Então, assim, eu vislumbro como essas duas alternativas. Ou a pessoa tem um planejamento financeiro, ou é dentro do processo judicial. Na tua experiência aí nessas brigas com o banco, essas revisionais, que você tá, pelo que eu estou entendendo, é isso que você está dizendo, né? Entrar com uma revisional para tentar postergar e fazer um acordo, né? Tem tido sucesso nisso? Sim. Olha, eu estou nisso já há 20 e poucos anos. E era engraçado. É por isso que está rico, né? Não, estou longe disso ainda, senão eu não estava aqui trabalhando nessa hora da noite. Não, ele vem tirar onda, ele vem pegar na nossa cara que está com dinheiro, a gente não. Sim. Porque não, tem sucesso. Não, tem sucesso. Sim, sem dúvida. Olha, como eu disse, eu faço esse tipo de trabalho já há 20 anos e muita coisa mudou. No princípio, a gente conseguia suspender qualquer tipo de pagamento enquanto discutia. Eram pessoas, eu tenho clientes que ficaram sem pagar financiamento 13, 15 anos. Teve um caso que até chamou muita atenção, saiu uma página de matéria no Jornal Globo, um acordo que nós fizemos com os clientes, eram 7 clientes num grupo, Santander, imóveis ali no Grajaú avaliado em cerca de 300, 400 mil reais. Dívida desses clientes, 1,5 milhão em média cada um. Acordo feito, 13 anos depois, sem pagar 1 centavo de prestação. 35 mil para cada um. É uma vitória considerável, né? Assim, praticamente de graça. 13 anos sem pagar nada. Seu imóvel avaliado em 300 mil, você quitou por 35. Esses clientes tinham pago durante 1 ou 2 anos só. Vou fazer fila no final da palestra para
Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas eu dizia, há 20 anos atrás, para os meus clientes, ou candidatos a clientes, que o nosso objetivo inicial era conseguir a proteção do imóvel e a discussão do financiamento. Aí, no início é que teve isso de suspender, né? Mas depois era a consignação. Você faz um cálculo e vai consignando os pagamentos. Você faz um cálculo do que você entende devido, é isso? Assim, deixa eu te responder num minutinho. Durante esse período, lá atrás, a gente conseguia com muito mais facilidade isso, porque a questão não era tão técnica, né? Não havia uma apuração tão complexa, muito mais social. Inclusive, a base das ações era a teoria da imprevisão. Eu comprei o imóvel por X, não podia imaginar que hoje eu estaria devendo 2x e, né, mudou completamente. Até porque a gente tinha também um absurdo. Olha, eu não sei, eu não conheço o mundo inteiro, né, estou longe disso, mas assim, você fazer um financiamento onde a sua prestação está atrelada ao seu salário e o seu saldo devedor está atrelado a outro tipo de renda, que era a poupança ou fundo de garantia, lógico que não vai dar certo, né? Exatamente, é lógico que não pode dar certo. Você tem no mesmo tipo de financiamento duas referências, não dá. Aí veio o plano Collor, que da noite para o dia trouxe uma inflação de 84,32%. Né? Não entendi? Eu ia levantar. Sim. Não, mas o que eu digo é o seguinte, é que o plano Collor... Saúde e Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aqui na época do plano Collor, quando ele zerou a inflação vinha, não tem nada a ver com confisco, não. A inflação vinha a 84%. Dia 15 de março, o Collor zerou isso. Então, o que aconteceu? A pessoa no dia 14 de março, ela teve uma inflação de 84%. A do dia 20 foi zero. Foi zero. Eu gosto que não fazia sentido nenhum. Então, assim, nessa época a gente conseguia isso com uma relativa facilidade. E eu dizia aos meus clientes, há 20 anos atrás, que todos esses problemas seriam resolvidos por acordo. Porque esses processos, por mais simples que eles iniciassem, eles se tornariam extremamente volumosos e complexos. Então é aquela história de vamos fazer um acordo, porque ninguém aguenta mais isso, ninguém vai ler mais isso. Hoje, quando você ingressa com o processo, você já vai questionar prejuízos sofridos por conta de capitalização de juros, você vai trabalhar a indução de erro, diversas questões do contrato que são ilegais, você faz um cálculo, né, por um especialista e, da mesma maneira, busca obter a consignação dos valores que você está apresentando como devidos, né? Os valores que não são discutidos, né? Que você entende como devidos, e você então pede também a proteção do imóvel. Quando você tem a proteção do imóvel e o depósito, aí você inverteu a situação. O banco deixou de ter a força que ele tinha, porque ele agora não pode mexer com você e tem que acatar aquele recebimento. Tem conseguido esses liminares para suspender? Sim. Mesmo com uma inflação baixa? Sim, porque ele alega abusividade em alguns contratos, né? Muitos erros nos contratos, muitos erros. É um contrato de adesão, então... E aí, num determinado momento, da mesma maneira hoje, você vai buscar alcançar o resultado mediante... Tanto justiça estadual quanto federal. Sim. E a federal hoje tem, em média, 3 a 4 mutirões de conciliação por ano. Então, às vezes acontecem boas oportunidades. Normalmente quando a pessoa já está há um tempinho, né? Porque a Caixa Econômica é muito por política, né? A gente não sabe o que está acontecendo lá em Brasília. De repente a pessoa tem um financiamento, está devendo 200 mil, vem a proposta, olha, a gente aceita 199, sabe? Menos do que isso não aceita. Outras vezes, olha, por 15 mil agora, resolve. Não dá para você ter uma ideia. Eu fui agora, eu tenho duas ações de Planos econômicos? Planos econômicos. A minha cliente ganhou 3.400 mandaram a coisa que está pagando, a sentença foi 3.400. Eles estavam mandando para fazer lá na Justiça Federal, pagando 3.200 e pouco. O honorário do advogado 10%. Então, 300 e poucos reais. Eu fiz o cálculo, deve ter 11 mil reais.
débito corrigido hoje é 11 mil reais. Eles estão fazendo justificativa, quando chega o que era a parte hipossuficiente, aceita porque não sabe, leva o cano. Eu na realidade estou Eles opinião. estão oferecendo menos do que o juiz deu, menos que a sentença. Mas eu sou contra esse acordo, porque eu acho que eles prejudicam demais a nossa categoria, principalmente, porque você luta no processo durante anos. Aí quando você ganha, aí o governo vem e faz uma proposta, olha, acordo você faz enquanto ninguém tem decisão precedente depois, né? E o cliente pode lá e faz, né? Vai lá e faz o acordo que precisa. É um problema. Como é que você vai empurrar o seu cliente? E como é que você vai assessorar ele dizendo para não fazer um acordo que é vantajoso para ele, mas não é para você? Exato. Não é vantajoso para ele, não. Vai acabar com a Mas ele quer acabar com aquilo, né? Ele também não quer ficar nessa insegurança jurídica, ele quer acabar. Aí você vai fazer o quê? Delação. Então tudo bem, mas ainda tem recurso, tudo pode acontecer. A Caixa quer fazer, ela quer repor. Essas são as questões do nosso Mas país. isso a gente sabe, mas o cliente não sabe disso. Ele está doido para acabar com aquilo. Né? Tem uma pergunta aí. Eu estava aguardando para ver se eu esclarecer minha dúvida, mas não esclareci. Você disse o seguinte, que existe um seguro. Sim. O segundo é o teu objeto. No caso, por exemplo, seguro de vida, né, é para quitar o saldo. Esse seguro é para quê? Esse é o seguro desemprego ou perda de renda. Sim, mas só que ele não gera nenhum benefício à pessoa. Ou seja, ele não quita nenhuma das parcelas. Ele joga lá para o final. Isso, exatamente. Mas qual ele paga o seguro para quê? Ele paga o seguro exatamente para respirar. Porque no momento, pela lei, principalmente pela alienação fiduciária hoje, se a pessoa perde o emprego e ela fica assim, por exemplo, 2, 3 meses sem pagar, o banco toma a propriedade dela. Acabou. Então, qual foi o benefício desse seguro? Veja bem, eu estou aqui fazendo apologia e defendendo o banco, não. Mas o seguro, para mim, faz sentido. Porque vai dizer para essa pessoa assim, olha, você perdeu o emprego, teve uma perda de renda, calma, eu vou te dar um prazo aí de 12, 24 ou 36 meses, depende do seu contrato, para que você possa se recolocar no mercado, etc., e dar sequência ao seu financiamento. É só para isso. Aí essas parcelas, elas não deixam de existir. Mas o banco está recebendo. Sim, elas vão ser jogadas lá para trás. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas o credor recebe. Mas ele não perdeu o imóvel. Uma coisa do Volto a dizer. A seguradora ela tem que contribuir com alguma coisa nessa história. E na verdade, Ela paga a prestação que recebe no final com tudo. Olha, aí eu volto a dizer, eu não vou aqui defender a seguradora, eu não sei como é que funciona esse negócio entre banco e seguradora. Se você vai pagar no final, Não, que eu acho, olha, É o seguro condomínio. Quando eu faço um seguro de carro, né, eu estou pagando ali um risco. Aham. Se amanhã meu carro for roubado, ela vai botar aqui no prejuízo e me pagar. Quer dizer, quando eu perco o emprego, ela não vai desembolsar nada. Como é que é isso? Ela desembolsa. Ela desembolsa e recebe no final. eu só visualizo pelo lado de quem está devendo as prestações. Eu realmente não entendo do negócio de securitização, essas questões, eu não entendo. Como é feito esse negócio entre eles, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu acho, sim, me permita discordar de você, que é um benefício grande. Porque pior do que perder o emprego, de repente você perder o seu emprego e ficar sem casa. Porque acontece, e como era indo até 2015, como nós estávamos falando aqui, na época daquele boom imobiliário, as pessoas perdiam mesmo. Ronaldo, agora, desculpa, mas agora a emissão na posse está super rápida. Quem teve a oportunidade de ter cliente arrematante de leilão, judicial ou extrajudicial, está super rápido. No novo CPC, a carta de arrematação sai junto do mandado de emissão na posse. Sai junto. Então, assim, é o que ele falou, esse respiro, às vezes, de 1, 2 ou 3 anos, é essencial para você não acabar com a sua vida de uma vez toda. A única coisa que eu acho lamentável desse seguro é que eu acho que... Mas sai junto. Eu acho que tinha que ser automático.
entendeu? Assim, e não demandar que a pessoa acionasse o seguro. A remate rebaixada. Eu acho que a Caixa Econômica é bem grandinha, bem capaz de, no momento que identifica que um determinado mutuário não está pagando as suas prestações e ele tem um seguro, de emitir uma correspondência para essa pessoa e dizer assim, olha, a partir dessa data nós acionamos o seguro, tá? Quando você voltar ao mercado de trabalho, você nos avise aqui que a gente para com isso. Mas assim, porque eles têm toda uma capacidade tecnológica de fazer o contrário, de tirar a sua propriedade. Mas na hora de preservar, não. E inclusive, aí o que chama a atenção, e volto a dizer, foi o motivo do vídeo que eu postei no canal do YouTube, é isso. A pessoa, ela vai ao balcão da Caixa, pedir um socorro para o funcionário, ela chega e diz assim, não dá para jogar isso no saldo devedor, e a informação é, não dá. Se você não pagar, vai para a execução normal. Quando, na verdade, a pessoa tinha aquilo no contrato. E o funcionário não faz isso de má fé, não. Ele faz por desconhecimento. Isso acontece em alguns contratos, num determinado período. Né? Então, assim, sabe, eu devia ser pessoas capacitadas. E aí, eu até, voltando aqui a algumas questões, quando eu falo do porquê o financiamento é tão comercial, vejam um absurdo. Nós sabemos que hoje, só um momentinho, nós sabemos que hoje qualquer tipo de comprometimento de renda para pagamento de dívida não pode ultrapassar 30% da renda. Quanto é o limite para o financiamento habitacional? 30%. Então você imagina aquele casalzinho lá do início aqui do nosso bate-papo, que comprometeu a renda deles lá em 30%, eles vão ficar 30 anos sem fazer compra de nada? Eles não vão comprar uma televisão a prazo, não vão usar o cartão de crédito? Não faz sentido. No momento, inclusive, da análise de crédito, que se pedem alguns documentos de praxe, essa análise tinha que ser mais criteriosa. Falei, porque é muito diferente uma pessoa que ganha 5 mil de outra pessoa que ganha 5 mil. As despesas dessas duas pessoas são muito diferentes. Você pega uma pessoa casada, que tenha filhos, uma pessoa que seja solteiro, que mora com os pais, é muito diferente. Como é feito realmente a avaliação? Qual o critério utilizado para conceder o financiamento? Por quê? Porque eles têm a certeza absoluta que, eternizando a dívida, as renegociações, etc., eles estão fazendo o melhor negócio do mundo, mantendo aquelas pessoas ali, na conta deles, o tempo inteiro. Diga. Tem que ter uma cláusula que estabeleça esse procedimento, que diga que tem assegurado. Não, mas está no contrato. Mas isso está no contrato. Não, só nos contratos que existe. Quando existe o seguro, está previsto no contrato. Não, isso só vale para os contratos em que consta o seguro, em que ele existe. Em que existe o seguro. Não, se eu não me engano, de 2012 até 2016. Acabou em 2016. Não, nem no Minha Casa Minha Vida. Não. Quase nenhum. Também não. Você comentou aí das questões da imprevisibilidade, da alteração da situação do contrato. Muito bem. Aí foi comentada a questão dos planos econômicos, do qual há muitos contratos, se não todos, pelo menos eu me lembro, o reajuste era baseado nessas alterações de inflação dadas por ele. Da mesma maneira como o poupador hoje está buscando essa restituição da inflação verdadeira na poupança ao valor que ele recebia, nos contratos de habitação, que eram atrelados também a isso, não sei se você tem esse caso, né? Mas eu vi uns casos sobre isso, eu vi, acho que tinha possibilidade, mas não vi praticidade. Haveria possibilidade do consumidor desse contrato de habitação, né, desse comprador, questionar aqueles aumentos baseados nisso,
Isso Usando a acontecia. mesma ótica do poupador? Isso acontecia nesses contratos, que todos que ultrapassaram esses planos econômicos, sempre que são discutidos, eles sofrem esse tipo de questionamento. Tá? Todos eles, todos os planos econômicos, entre eles o plano Collor e etc. Todos eles sempre sofreram esse tipo de questionamento. Agora, como eu disse anteriormente, o que acontece é que você tinha nesses contratos 2 parâmetros de reajuste. Você sabia que não vai dar certo, sabe que não vai dar certo. Os contratos atuais já são diferentes. Né? Você hoje vai discutir coisas muito mais técnicas nele do que simplesmente a imprevisão ou a existência desses contratos e etc. Né? Questões objetivas. Né? São questões muito... Exatamente. É técnica. Não, você apresenta os seus cálculos e você solicita... Até para você justificar o quanto você vai depositar. Exatamente. Você apresenta os valores chamados incontroversos. Né? E os controversos vão ficar para discussão. Só um minutinho que eu estou com a pergunta ali atrás. Boa noite, doutor Ronaldo. Boa noite. Mudando um pouco de assunto, a doutora falou sobre algo que é muito interessante. E é um pouco até difícil até da gente imaginar essa possibilidade, mas é o segundo cliente que me chega com essa mesma situação. A instituição financeira, ela muito tempo está ali, recebendo em dia, etc. e tal, e de repente há uma inadimplência. E aí é um silêncio absoluto da financeira, por anos, eu estou falando algo em torno de mais de 10 anos. E os efeitos desse silêncio, principalmente na questão da alienação, eu tenho visto jurisprudência no sentido de reconhecer a prescrição já como outro código civil e penal dessa situação contratual. Como é que você analisa isso? Você também concorda? Prescreve o quê? O direito à ação ou prescreve a ação? Prescreve a ação. Pois isso tem uma discussão muito grande sobre essa questão aí, né? A gente ainda não tem nada de... Eu vi alguma coisa de BDI, alguém falando de São Paulo sobre isso. Né? A gente já conseguiu lá no escritório até hipoteca que caducou, né? Muita gente não faz isso, mas você consegue. Um tempo sobre a finalidade social que é o tema aqui em pauta, né? Teve também a discussão durante muito tempo sobre o início da prescrição aquisitiva através do direito de uso campeão daquela pessoa que está ali, basicamente não paga mais há 20, 30 anos e aí ela pode. E aí esse já é entendido que se for sistema financeiro habitacional, o SFH não pode, porque é bem público. Pois é, mas o reconhecimento da prescrição da ação já foi reconhecido já no novo Código Civil. Mas bem público não, né? Não, público não. Não, a gente está falando de... Só da ação. Você tem hipoteca, exatamente. Você tem ali questões diferenciadas sobre isso. Né? Antigamente você tinha hipoteca, tem hoje discussões sobre até que você não pode mais cobrar, né? Pela prescrição da hipoteca. Né? Quanto à questão do silêncio na cobrança, a prescrição ali é um pouco complexo. Essa discussão aí. Sim, o tema bem complexo, porque hoje os imóveis alienados, né? É um silêncio do credor em tomar as providências devidas. Isso, aí a gente vai trabalhar... E como foi mencionado ali, é uma providência que pode ser rápida, né? Extrajudicial. Você pode rapidamente ali notificar, etc. Você entra até na questão de mitigar o próprio prejuízo, né? Que eu também gosto muito desse tipo de discussão. Né? Então, vamos deixar a questão crescer para aumentar a dívida e poder mitigar o próprio prejuízo. É interessante. Aquelas cotas ficam perdidas. Sim, sem dúvida. Acho que o raciocínio Mas olha, eu vou te dizer, hoje ainda que esteja essa crise, etc., você não vai encontrar dívidas que se perpetuam dessa maneira, não. É muito raro. Se acontece, é muito raro. Por conta da alienação fiduciária, em pouco tempo se tomam as medidas necessárias. Tá? É muito complexo. Eu, inclusive, aconselho as pessoas, hoje, diferente de antes, quando a garantia era hipotecária, que você realmente tinha a propriedade e estava hipotecado ao banco, você podia discutir com mais tranquilidade. Hoje, a minha ideia é assim, quando a pessoa começa a perceber que vai ficar difícil pagar as prestações, que ela tome uma medida para proteger o patrimônio dela. Se esperar, o risco já é muito grande, porque se a decisão liminar não sai, ela está em risco de perder o imóvel muito grande, né? Então, assim, a discussão hoje do financiamento habitacional ela é muito delicada.
E se você não tem uma decisão de proteção imediata, é sério, é sério. Bom, eu gostaria de... doutor, o senhor pode ser breve? Porque aí seria só a última pergunta. No caso da perda, se ele pagou, ele tem alguma... Foi boa essa sua pergunta, porque inclusive hoje, além de você não ter a devolução, os novos contratos permitem ao banco cobrar a diferença que você ficou devendo entre o valor da arrematação e leilão. Continua devendo. Agora, né, os contratos a partir de 2017, salvo engano, você pode ser cobrado ainda dessa diferença. Então, assim, ter de volta, em tese sim, que a lei vai dar esse direito, mas não acontece, na prática não acontece. E, assim, antigamente não. A retomada do imóvel dava quitação à dívida. A partir de 2017, se eu não me engano, essa legislação é lá de segundo semestre de 2017. O banco pode cobrar a diferença. Se não for suficiente, o banco pode cobrar. Pode cobrar a diferença. Mas antes não, antes de 2017 não. Quitou, acabou. Conseguiu vender? Faltou uma perguntinha dela, né? Só um minutinho, eu fiquei devendo aqui. A questão que essa lei do seguro é anterior a 2015? O seguro, os contratos, ela está presente, esse seguro está presente, salvo engano, é de 2012 e 2016. Sim, sem dúvida, 2012 e 2016. Lula e Dilma, né? E agora foi extinto? Desde 2016 não existe mais. É isso aí? Dilma só, né? Então é isso aí. Bom, não se esqueçam do curso de empreendedorismo jurídico. Aqui com o Dr. Ronaldo Gottlieb, dia 3, das 9h30 às 12h30. Vamos divulgar, será bem altamente divulgado. Começamos hoje. Sim. 3 de setembro. Hoje é dia 6. Então eu gostaria de agradecer ao Dr. Ronaldo o certificado e agradecimento pela sua participação. Também a parte da plenária. E estamos convidando, vamos ter a possibilidade de se ouvir na parte da manhã e de repente trazer esse mesmo tema, outro tema também que seja. Esse tema é o professor José, eu só ouvi falar. Então, trazer outro tema também, fazer ao vivo. Tá? Por gentileza, ainda não terminamos a nossa sessão, nossa reunião. Então, agradecendo a presença de vocês, e estou combinando com o Dr. Ronaldo para que possamos ter uma outra oportunidade na parte da manhã com esse mesmo tema ou outro tema, vamos verificar, para que possamos trazer abordagem para os colegas e pessoas também que não sejam associados da BAM que possam conhecer a nossa associação. Tá? E não se esqueçam que no dia 20 e 21 teremos o curso com o Dr. Mário Roberto, e no dia 22 teremos a palestra aqui na parte da manhã com o Dr. Luiz Arativala, e com a colaboração de todos que possam doar uma fralda, que a farmácia New Pharma estará aqui. Então, vocês pudessem comprar aqui, ou aqueles que puderem trazer 1 quilo de alimento não perecível. Oi? O Dr. Luiz Arativala, ele faz o evento lá pelo escritório dele, que vai ser no dia 16, será aqui na Rio Branco. Então, já tem a divulgação ali também. Então, vocês também estão convidados também para esse evento.
E ontem a BAME recebeu o convite e estivemos lá no IAB, pela comemoração dos 176 anos do Instituto dos Advogados e também pela entrega da medalha Teixeira de Freitas ao ministro Sepúlveda Pertence, viu? Então foi uma solenidade muito concorrida, muita gente, que encheu o auditório, o plenário principal e o outro espaço, de tanta gente que esteve lá, né? E depois teve um coquetel na OAB, o doutor Francisco estava lá, porque também ele é membro do IAB, então nós nos encontramos lá casualmente, então foi muito bom. E a BAME também, eu gostaria de informá-los que a BAME estará no dia 8, no evento no Secov de São Paulo, que é para falar sobre vai participar da mesa de debates, não, vai ser agora, essa semana, quinta-feira, no evento em São Paulo, isso, agora dia 8 de agosto, né? Quinta-feira, estaremos lá representando a BAME, um convite que foi feito pelo o reitor, né, pró-reitor da Universidade do Secov São Paulo, que é o Dr. Jacques Bustaski, que é nosso associado, sócio correspondente da BAME, lá em São Paulo, que fez o convite, e a doutora Fernanda Lisboa, que já foi associada da BAME e faz parte de um outro evento, também convidou a BAME para estar lá. Então, vai ser abordado sobre o self-storage, que é uma modalidade, uma atividade que começou nos Estados Unidos para alocação de pequenos espaços. E está sendo discutida a parte de tributação, da tributação. Então, serão 3 painéis, a BAME participará do primeiro painel. E, na próxima semana, nós vamos trazer o presidente da ASBRAS, que é a Associação de Self-Storage, estará aqui na BAME para falar sobre essa atividade e o resultado desse simpósio que o Secov de São Paulo, junto com a ASBRAS, estará realizando no dia 8. Tá? Então, é um novo nicho de atividade dentro do mercado imobiliário que está se formando, que já se inicia já há algum tempo, mas que vai estar se aprimorando, se ampliando aqui no Rio. E no Rio de Janeiro nós temos alguns pontos de self-storage, né? O presidente da ABRAS vai informar os locais onde existe isso, porque as pessoas têm seus imóveis e não têm onde guardar determinados apetrechos, então colocam esses espaços e ele vai dizer quais são as consequências legais. Então, muito obrigada a todos e até a próxima terça-feira. Obrigado. Não tem como subir. Vai ficar na mão. Fazer o quê, né? Patrocínio, tudo em cima. Vambora. Banheiro. Ah, meu Deus, mas você hoje está terrível. Deixa eu te pedir aquela, que não é para sua máquina, é super. Senai?
Aqueles rumos, trabalhando agora, eu vou Muito boa palestra. O cara é bom. O cara é bom, ele. Tem que achar meu broche. Eu perdi meu broche. E na próxima, eu quero tirar. Nada. É um palestrante que faz. É igual o professor. Professor bom, segura os alunos. essa aqui é digo. Depois a gente já fala de Entendeu? No próximo. Fernando, Oi. ficou 0 a 0 então? Você quer que tire foto? Não ficou 0 a 0 porque não teve jogo. Não, perguntando se você quer, a gente lá na universidade fazer a palestra, então. Então, Sandra, vem cá, Sandra. Vem cá, Patrimonial. Eu pensei que você era mais e vou ter brincadeira para te botar E aí eu tenho vários. Você sabe que esse meu pode causar. Tem saudade, isso aqui era assim, uma olhada no ar, em cima de suas calçadas. Eu vou embora. Um abraço a todos, hein? Um novo abraço, Vânia. Adeus, agora, aquele abraço, viu? Doutora Zenaide. Ronaldo, presente de vida e saúde. Mas também grato por você ter vindo. Prazer de ver com você. Sei não, ele pode dizer pra você. Sei não. Zenaide, boa noite. Tchau, Zenaide. Tchau. Queria me ver. Tá, tô te aguardando. Virtude do médico. Tá bem. Só não dormiu essa noite, tô quebrado aqui. Faz parte. Só começando. O mundo gira. Mas vai lembrar disso. Não.
Não fiz nada. Bom saber que alguma coisa relacionada à criança e adolescente. A atenção do condomínio, criança e adolescente vai com a Zenaida lá, eu estou tomando. Mas tem que ter essa. Obrigada, Porque nessa parte do condomínio, criança tem uma relação com e a gente não se envolve criança e adolescente aqui, como sabia, não sou eu estou comandando. O presidente está feliz, pulando. Hoje mesmo foi isso aí. Criança e adolescente estão precisando receber alimentos, você tenta explicar. É o caso do Moisés, vai desaparecer. O que acontece? A esposa entrou mas é bom no escritório, é uma amiga, entrou lá com a ação, o que aparece? Uma outra, foi quem fez a denúncia, né? Fez o boletim da ausência, se apresentando como o pessoal do metrô. Se apresentando como esposa. Tchau. E aí, se apresentou como esposa, o sujeito falou, se apresentou como esposa,